Saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje se trata da lição de número 8, chamado para servir como mordomo de Cristo. O tema será mordomia. E a mordomia é nada mais do que a utilização dos recursos de forma responsável daquilo que o Senhor nos concedeu, né? Então, na mordomia abrange várias áreas: corpo, alma e espírito, o tempo, finanças, família, igreja local, dízimos e ofertas, amor ao próximo, obra de misericórdia e várias tantas outras áreas, aquilo que não está disponível para daí demonstrarmos a nossa fé através de obras, né? Vamos dar início aqui ao primeiro tópico da lição. No que consiste a mordomia cristã? Ela consiste em quê? Primeiro subtópico: Deus é soberano e tem domínio sobre nós. Gênesis 1:27, que diz: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A palavra de Deus, ela está bem clara aqui, que somos criaturas suas. Segundo subtópico do primeiro ponto: devemos administrar com sabedoria tudo o que Ele nos tem dado. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Haverá acréscimo para aquele que busca o reino de Deus e a sua justiça. Terceiro subtópico: cada um dará conta da sua mordomia. 2 Coríntios 5:10. Porque todos deveremos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um dê conta de si mesmo e receba segundo o que tiver feito, através do corpo, ou bem ou mal. Quarto tópico do primeiro ponto: devemos agir, seguir o exemplo de Cristo, pois ele é um excelente mordomo. João 13:15, que diz: porque eu vos dei exemplo, para que, como eu fiz, façais. É uma ordenança de Cristo: façais vós também. E para conhecermos o exemplo de Cristo, nada mais do que a sua palavra. Está na administração de nosso tempo, né? A gente investir no conhecimento da palavra, que só assim teremos um bom conhecimento da parte do Senhor. Partindo para o segundo subtópico: em que áreas devemos exercitar a mordomia cristã? No nosso corpo, uma das áreas, nosso corpo. 1 Coríntios 6:19-20. Por que nosso corpo? Ou não sabeis vós que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e que ele habita em vós? Então somos templos e morada do Espírito Santo. Segundo subtópico: com o nosso dinheiro. 1 Timóteo 6:10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Ter dinheiro não é pecado, conquistar também não, mas amar ao dinheiro vai para o lado de avareza e de idolatria. Botar o dinheiro no lugar de Deus. Esse recurso financeiro, então, a gente tem que ter sabedoria. Essa sabedoria a gente recebe do alto. Terceiro subtópico do segundo ponto: com os dízimos. 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria.
e eu posso dizer aqui voluntariedade. A mordomia, dízimos e ofertas, você tem seu limite, é até a doação com voluntariedade, com alegria. A partir daí, a gente entra na área da administração, que já fica fora de nossa alçada. Quarto subtópico do segundo ponto. Com o tempo que nos é facultado. Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O salmista aqui pede a Deus que o ensine a aproveitar melhor o seu tempo, o seu dia, com sabedoria, né? E a sabedoria vem de Deus. Quinto subtópico do segundo ponto, com os talentos que temos. Lá em Mateus 25:19, diz assim: Veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Então, o tempo de vida que temos aqui na terra, um dia tudo isso será prestado conta e daremos conta de nós mesmos. Cada um dará conta de si, não do próximo. Partindo para o terceiro tópico da lição. Quais as lições que aprendemos com a mordomia cristã? Aprendemos que o mordomo, ele é submisso. O mordomo, ele é submisso. Hebreus capítulo 12, verso 9 e 10. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao nosso Pai, Pai dos Espíritos, para vivermos, porque aqueles, nossos pais na carne, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiram como bem lhes parecia, mas este, o Pai Celestial, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Amém? Segundo subtópico do terceiro ponto, que aquilo que possuímos é, acima de tudo, um bem proveniente de Deus. Então, tudo que o Senhor nos concede, tudo que temos, foi o Senhor que nos concedeu. Né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Está lá em Tiago, fica lá no Novo Testamento, depois de Hebreus 1:17. Tiago 1:17. Terceiro subtópico do terceiro ponto. Que todos nós recebemos algo de Deus para administrarmos. Vamos ver lá em Mateus 25 e o 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Então, Deus, ele é criador, fez a terra, deu ao homem para que ele lavrar e guardar, e ele vai requerer um dia, né, na prestação de conta. Aqui é fala da parábola, nesse capítulo 25, a partir do 14 ao 30, a parábola dos 10 talentos. Né? Quarto subtópico, terceiro ponto, que cada mordomo terá recompensa pelo seu trabalho de cada um, individual. A gente vê isso lá em Colossenses, capítulo 3, verso 24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, servimos a Cristo, e é dele que receberemos a nossa recompensa. Quinto subtópico do terceiro ponto, que exercendo bem a nossa mordomia, exercendo bem, eu posso exercer mal, mas aqui está falando o tema exercer bem.
estaremos permitindo o crescimento do reino. Então, se eu exerço bem minha mordomia, administro bem, eu contribuo para o crescimento do reino. Mateus 25, verso 20 e 22. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos. Ganhou 5, né? Administrou e ganhou mais 5. Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com ele. Quem é o que não fica alegre, né? Mandando que seja administrado uma quantidade, na prestação de contas está o dobro. O verso 22. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2, eis com eles ganhei mais outros 2. Que satisfação. Sexto subtópico do terceiro ponto. Que mordomo é apenas servo. Então, por mais que façamos, somos servos do Senhor. Né? Isso a gente vai ver no próprio capítulo da leitura, 25, Mateus 25, agora o 21 e o 23. E o Senhor lhe disse, bem-estar, servo, bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém, glória a Deus. No 23, disse-lhe o seu Senhor, bem-estar, bom e fiel servo. Bom e fiel. Administrar-se bem. Isso que quer dizer. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Sétimo subtópico do terceiro ponto. Que nada, humanamente falando, trouxemos a este mundo, como também não levaremos nada, a não ser, irmão, as obras, para prestarmos conta. Isso você encontra lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 7. Exercitando a mordomia, do nosso corpo, dos nossos bens, nossos dízimos, do tempo, do nosso talento, estaremos definitivamente reconhecendo a soberania de Deus e a nossa dependência total dele. Né? Lá em João, a gente vai ver isso aqui lá em João 15 e o verso 5. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu vou ler outra referência aqui, Deuteronômio, capítulo 8 e verso 18. Uma referência muito boa, paz. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele o que te dá forças para adquirires poder, para confiar o seu conserto que jurou a seus pais, como se vê neste dia. Então, é o Senhor que nos dá força, né, para adquirirmos recursos. Para finalizar, como mordomo de Cristo, devemos exercitar bem a nossa mordomia, a mordomia que Ele nos deu, as áreas para administrar. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Quero deixar um versículo para os irmãos, né? Em Apocalipse 3, o verso 11. Eis que venho, sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Guarda o que tens. Então, persevera, que Ele sabe as tuas obras. Na próxima lição será de número 9, chamado para receber o batismo com o Espírito Santo. A leitura vai se encontrar em Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Que Deus abençoe aos irmãos. Até a próxima aula.